Agora, você precisa escolher algum cargo importante. Você que é empresário, tá? Você está aí na tua empresa, você quer ter lucro, né? Você quer ter dinheiro para pagar o seu funcionário, pagar suas contas, para pagar seus impostos, para viver bem com a tua família. Então você precisa de pessoas boas para ocupar os cargos certos. O que você faz? Dá um Google. Preciso de um gerente. Aí você contrata e sua empresa vai ser um sucesso. Foi assim que o ministro da Defesa, José Múcio, escolheu os novos comandantes das Forças Armadas. Vou abrir aspas. Eu não conhecia nenhum dos comandantes, eu fui na internet, vi quem era o mais antigo e eles viraram comandantes. Quem era o segundo, virou o primeiro. O terceiro, virou o segundo. Fecho aspas. Olha que legal. José Múcio, bem preparado, hein? Bela escolha. E estava todo mundo falando que foi a melhor escolha do Lula para o ministério, hein? E aí, doutor Luiz Felipe, dá um Google? Agora não é mais, vou perguntar para o posto Ipiranga, agora eu vou dar um Google. Vou dar o Google, foi o melhor agora. O grande problema mostra que a transição então não funcionou para o Múcio. Ele pagou pessoas, enfim, teve lá os 50 assessores que a transição tem direito para fazer uma transição bem feita, para poder analisar as áreas do governo estratégicas, principalmente a das forças militares. Nossa, imagina como está esse relatório então, hein? Então, Lula falou, o relatório do caos, vocês vão ver o relatório. É o relatório do quê? Do Google? Então, mostra que se você escolheu pelo Google e não pelo processo de transição que começou em novembro, mostra que tem alguma falha. Então, ou o Múcio está muito despreparado, ou está mal assessorado, ou a transição não funcionou nessa área. O relatório do caos, quem você falou, Pavinato, pode ter essa situação. Será que deram um Google em todo o relatório? Não? Então, tem essa frase do José Múcio foi muito infeliz. Ele não... Mesmo que tivesse feito, eu acho que eu não falaria em público que eu procurei os meus comandantes entre não, e fala, acabou, não tem nem vergonha mais. Até a vergonha acabou nesse país, Rodolfo. Cara, mas a gente tá falando... Até vergonha. Não tem vergonha mais. Acabou a vergonha, gente. E agora? Não, me ajuda, me esclarece. Não tem como esclarecer, Pavinato. É o total despreparo das pessoas. E a gente está vendo isso só de um ministro. Mas tem mais quantos aí? 30 aí? 36. Mas 36 ministros. Fica tranquilo, vai aparecer muita coisa desse tipo aí. Fiquem tranquilos, tá bom? Porque essa não é nem a pontinha do iceberg. Vai vir muita coisa pela frente ainda. Lembra daquele ministro que a Dilma colocou, Dani? Que era ministro do turismo? Não durou nada também. Que a mulher dele ia lá, fazia foto sensual. Sim, é verdade. Ela ia lá, ela subia na cadeira e ficava assim atrás. Aparecia a Silvia Design fazendo comercial. Vai ser uma figurinha aqui, hein? Nossa! Você lembra? O pessoal tá me printando aqui, viu, Pavi? Voltou a época desse tipo de ministro? Olha, Pavinato, realmente foi uma fase, assim, muito, mas muito infeliz, né? O critério que foi adotado já é um critério tradicional, da verdade, não de procurar no Google. Não é pra rir, não, Rodolfo, é pra chorar. Não é o critério tradicional, não é de procurar no Google. O critério tradicional é essa questão da antiguidade. E a antiguidade não é apenas, não é por idade em si, mas a antiguidade daqueles... Peraí, gente, segura uma água. Parecia Silvia Design, cara, você não falou isso. Só uma aguinha. Você lembra que ela fazia? Ela falava assim, desculpa. É peia no preço baixo, meão. Desculpa a minha direção, me perdoa por isso. Parecia Silvia Design, cara, que isso? Ele tá chorando, olha. Ele tá chorando. Dani, me perdoa. Imagina. Me perdoa, sério, desculpa. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Vamos lá, respira. Parecia Silvia Design. Bom, o critério que foi utilizado, tá, já é tradicional e não é o critério do Google, tá? É o critério da antiguidade, ou seja, aqueles que já estão no posto há mais tempo, não é idade, tá? Aqueles que já estão há mais tempo naquele determinado posto. Portanto, eu vejo que foi uma fala que eu nem sei por que ele colocou o Google ali, mas isso já indica. Por que ele não fez uma pergunta ali para os assessores ou a equipe de transição, quem é o mais antigo aqui no
cargo. Enfim, foi infeliz e demonstra, sei lá, que o ministro ele não tem a capacidade de conversar ou articular com a própria equipe, não sei. Mas o critério já foi o critério tradicional utilizado para o comando das forças. Mas, Dani, podia ter sido mérito também. Você tem o risco de antiguidade, mas também de mérito. Então, tem a pessoa, tá o general de pijama aí, lá... Mas aí, qual é o objetivo do governo? É tentar apaziguar a relação com as Forças Armadas. Quando se coloca o mérito, você tem aí critérios subjetivos, que aí todo mundo cairia em cima, as próprias Forças Armadas. Então, o objetivo agora é deixar as Forças Armadas bem calminhas. De quem? Acho que Jabuticaba cai mais em cima que Forças Armadas. Isso mostra um total despreparo deles, porque se ele deu um Google, não teve uma reunião prévia de quem poderia assumir esses cargos. E é um cargo de suma importância para o Brasil, para a nação, para a pátria. Ele deu um Google, mostrou que ele não tem um secretário, ele não tem pessoas do lado dele que chegou com nomes e falou, olha aqui, ministro, temos esses nomes aqui para o senhor analisar. Não, ele simplesmente, num dia de folga dele, num domingo qualquer, ele pegou o notebook dele, foi lá e deu um Google e escolheu, sabe, qual é o tipo de informação que esse cara está tendo. Isso mostra a competência de quem está assumindo essa pasta. Eu fico vendo... pelo menos não foi o OnlyFans, né? Foi o Google. Pelo menos, pois é. Mas eu fico vendo os outros países, né? As outras forças, vendo que os comandantes das Forças Armadas foram escolhidos... Eu ia escolher no OnlyFans. Pois é, ele escolheu pelo Google. Mas eu queria falar uma coisa, Rodolfo. Você falou que ele não tem um secretário. Pior que tem. E a pergunta que fica é o que estava fazendo essa assessoria do governo de transição nesse período todo? Para tudo se resolver com uma pesquisa no Google, não precisaria ter tido, então, esse governo de transição. E esse critério da antiguidade, eu tenho uma crítica ferrenha com esse critério de escolha que não funcionou só para esse ministro, mas funciona em muitos outros locais, especialmente no judiciário, né? E é uma crítica que eu tenho que eu acho que poderia ser muito melhor resolvida se a gente tivesse, por exemplo, uma lista apresentada pela própria Força Armada, pela própria Marinha, pela própria Aeronáutica, para o governo, com aqueles que as próprias Forças Armadas escolhem como os melhores nomes. Até né? os sucessores, né? Exato. São pessoas que já construíram e que já têm nos seus pares o próprio respeito que se precisa ter para ser um comandante. Então, o critério é errado, a forma de procurar esses nomes é errada e a gente tem aqui, na verdade, uma revelação de que esse governo de transição, o que estava fazendo nesse período todo? Furacão. Eles estavam... E até um ponto bem importante também, aproveitando o gancho do Rodolfo... Porque eu ia pro OnlyFans, porque pelo menos eu fazia um calendário. Eu fazia uma fonte de receita. Né? Eu ia... E aí lá não ia ser por antiguidade, né? Não. Qual ia ser o critério? Vitalidade. Mas a gente está discutindo... Já tem um critério. O decreto de armas agora do Ministério da Justiça, para ter um controle maior. As Forças Armadas, elas que fazem a nossa fronteira seca, a nossa fronteira de mar. De Viagra que chegou lá no exército. Sem falar nas próteses, hein? Imagina as próteses do OnlyFans. Então a gente tem que tomar cuidado. Que o grande problema das fronteiras é competência do Exército. Então você tem que escolher pessoas não só de antiguidade, mas também pelo mérito de ter conhecimento de trabalhar nessas áreas, principalmente nas áreas de floresta, áreas urbanas, áreas de mar. Então é estrategicamente necessário que o ministro de Defesa ele conheça quem ele está chamando. E outra coisa, as próprias promoções na carreira militar, especialmente no oficialato, parte delas são justamente por antiguidade. Então a pessoa pode ter sido um bom aluno, um bom cadete e depois passou a carreira toda sendo promovido por antiguidade sem demonstrar no decorrer da carreira méritos de trabalho, de serviços prestados. É um problema da educação. Mas não necessariamente. A educação não brasileira, mas não por é exemplo, necessariamente que acontece assim. Os professores se acomodam e não ensinam bem nossas crianças por conta desse critério de antiguidade. Exato. E aí agora ele já é promovido posto a posto por antiguidade, chega lá agora ele vai ser comandante por antiguidade. Então, cadê as pessoas que poderiam ser aí, que já prestaram um bom serviço, que entregaram aí operações, comandos realizados em diversas partes do país, com experiência internacional em operações de guerra e de paz, né? Cadê essas pessoas que poderiam ser bons nomes para as Forças Armadas? Cara, tem um ponto de observação também. E um desse ainda se pega errado aí num Viagra. Foi tanto Viagra, se ele pega um, toma infarto. E aí, cadê o comando? Então, na verdade, quando a gente verifica esse critério da antiguidade, não necessariamente que eu concorde plenamente com ele, mas quando a gente verifica as bases
de fundação das próprias Forças Armadas, existe a questão, né, do respeito e da hierarquia. Então, isso tudo é aceito pelas próprias Forças Armadas, pelo menos até o momento, por base desses princípios. E eu colocaria, não necessariamente um militar, ele é alçado a um posto por antiguidade, não é dessa forma. Eles estudam, realizam diversos treinamentos, diversas operações para que se venha essa questão do aumento, né, de se colocar em um novo cargo. Então, não necessariamente isso acontece. Nós não podemos colocar todos no mesmo pau. Mas aí, Dani, eu quero fazer só uma provocação aqui, que a adotação... Responda, porque eu realmente tenho interesse em saber. A adoção do critério da antiguidade, agora por esse novo governo, destoa por muito dos critérios adotados pelo governo anterior e pelas pessoas. Qual foi? Por exemplo, vou dar um exemplo atual. Por exemplo, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era a base do governo Bolsonaro, escolheu para secretário de Segurança Pública de São Paulo, ou seja, para comandar Polícia Militar e Polícia Civil, e Polícia Penal e Polícia Científica, um capitão, que vai ser comandante dos coronéis, um capitão que seria hierarquicamente inferior no posto do oficialato. E aí a gente ele escolheu pelo quê? Pode trazer problemas. E o Derrite é uma grande escolha. Não, mas espera aí. Derrite é uma grande escolha. Mas eu tô falando, olha como é diferente, né? As Forças Armadas vai ser pura antiguidade, não importa quem pesquisa no Google. No governo de São Paulo, não. A pessoa pensa, alguém que tem história, que está alinhado ideologicamente, que tem mérito, e aí escolheu ele, mesmo sendo... Não quer dizer que esses que alçaram agora ao comando do Exército, das Forças Armadas, não tenham mérito também. Isso nós temos que analisar. Mas essa frase foi infeliz. Essa frase certeza foi infeliz. Ele falar do Google, tem coisas... Nós não podemos desmerecer toda uma carreira militar. É melhor não dizer nada. Né? A minha vida seria muito mais fácil se eu muitas vezes não dissesse nada. Então, aprenda comigo, ministro Múcio. Às vezes é melhor ficar quieto. Bom, e quem disse que não vai ter picanha? Hein? Quem disse que não vai ter picanha? No primeiro dia do governo Lula, a picanha voltou ao cardápio. Pelo menos no menu da Presidência da República, disponível aos servidores do Palácio do Planalto, como mostra esta imagem aqui, divulgada pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópolis. E a picanha do povo? Vai rolar a picanha pro povo, Rodolfão? Claro que não, né? É claro que não. É claro que não vai rolar a picanha pro povo. Nem se for picanha de soja, não vai rolar. Mas ele está cumprindo o que ele prometeu. Ele falou que teria picanha. Você sabe quem eu vi no almoço, no sábado, antes do dia da posse? Quem? Então vocês não vão acreditar. Eu fui almoçar lá no Rio de Janeiro, num restaurante de carne do Claude Trogon. É famoso lá no Leblon, né? Ele você escolhe uma carne e tem um rodízio de acompanhamento. Sabe quem estava almoçando lá? A Bela Gil. Era só isso, pode continuar. Ela e as crianças, né? Eu falei, o que ela tá fazendo aqui? Não é vegana, né? Eu não entendo, não sei se tem só rodízio de acompanhamento. Mas é uma casa de carnes. Mas continua, é que você falou picanha de soja, eu lembrei da Bela Gil. Olha aí, ó, as coisas vão ser descobertas ainda. Isso sim, José de Abreu, isso sim é controverso. Controverso. Bom, mas ele está cumprindo o que ele prometeu. Ele falou que teria picanha, só não falou para quem. Ele falou que teria picanha. No primeiro dia já... Afinal de contas, o servidor público é brasileiro. É lógico. O brasileiro vai ter picanha. O Zé Dirceu é brasileiro, né? O Lula é brasileiro. O Zé Múcio é brasileiro. A Gleisi é brasileira, não é? E aí, você acha que vai ter picanha? Você acha que o povo vai conseguir comprar picanha com a economia rumo ao que ela está tomando, doutor Luiz Felipe? Não sei se vai ter picanha por enquanto. No Palácio, aí o Metrópole provou que vai ter. A questão econômica a gente vai ver agora nos próximos meses. Está difícil, um caminho início difícil. Aí a gente vai passar por um tempo mais complexo. E a picanha vai demorar um pouquinho para chegar no prato do brasileiro.